Olá, galerinha! Vai começar mais uma aula do professor Janderson. Nutrientes, parte 2, a continuação do conteúdo da aula passada. Bom, a gente falou sobre a questão da importância dos alimentos, né? Todos os alimentos eles vão funcionar como uma fonte de energia para o nosso corpo. São fontes de energia essenciais para atividades mais simples, como respirar, piscar, andar. Tudo isso necessita de energia e nós tiramos a energia através de nossos alimentos. Então, quando ingerimos esses alimentos, eles são quebrados e são absorvidos no nosso corpo. E esses nutrientes são muito importantes para a formação energética. São substâncias essenciais, mas não são produzidos no nosso corpo. Então, eles serão absorvidos ou então você não terá esses nutrientes. Então, por isso que é importante sempre estar alimentando de uma variedade de nutrientes, para que você atenda à necessidade do corpo, adquirindo todos os nutrientes necessários. São substâncias funcionais, são substâncias que o corpo precisa para funcionar, para estar em equilíbrio, para conseguir realizar todas as suas atividades metabólicas. Então, para um equilíbrio corporal, é necessário que tenha um cuidado e uma observação bem grande na hora de escolher os alimentos. Lembrando, são substâncias essenciais não produzidas pelo nosso corpo. Então, você precisa adquirir para que o corpo atenda a necessidade de uma maneira que cause um equilíbrio no corpo. Tipo de nutrientes. A gente falou de proteínas. Hoje iremos falar de carboidratos. Ficará lipídios e vitaminas para a próxima aula. Então, são os 4 tipos de nutrientes: proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas. Cada nutriente desse tem sua função específica, não podendo ser substituído. Se você deixar de adquirir qualquer que seja um nutriente, o corpo ele já vai sentir a falta e pode acontecer de você ter alguma dificuldade no seu metabolismo. Então, é necessário estar adquirindo todos os tipos de nutrientes, de quantidades diferentes, de maneiras diferentes. Nem todos os nutrientes devem ser consumidos de maneiras iguais. Não. Cada importância de nutrientes deve ser ingerido de forma em que atenda à necessidade do seu corpo. Então, proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas devem estar na sua dieta, na sua alimentação, em quantidades diferentes. Na última aula de proteína, hoje iremos falar de carboidratos. Carboidratos têm a função energética. É uma fonte de energia para o corpo. A atividade, ela precisa de energia para realizar qualquer que seja ela dentro do corpo. Então, a atividade do corpo, ela precisa de uma fonte energética. Os carboidratos são essa fonte. Então, você adquire carboidratos e eles serão transformados em energia no corpo. Existem 2 tipos de carboidratos: os carboidratos simples e os complexos. Os carboidratos mais simples são aqueles que são facilmente absorvidos pelo corpo, enquanto que o complexo ele precisa de mais tempo, ele precisa de mais energia, ele precisa ser quebrado várias vezes para que o corpo consiga absorver esses tipos de carboidratos. Então, mais simples, mais rápido; mais complexo, mais demorado vai ser a absorção, sendo que é necessário a absorção do carboidrato para atender à fonte energética do corpo, seja ele a mais simples, como respirar, circulação, caminhar. Qualquer que seja a sua atividade metabólica, você precisa de energia e você vai encontrar através dos carboidratos. Tipo de carboidratos, né? A gente falou agora o mais complexo, amido. Ele é difícil de transformação, então ele demora mais tempo para se transformar em nutriente, para ser quebrado.
Então demora muito mais tempo. Quando faz uma alimentação rica em amido, o corpo ele se sente saciado por muito mais tempo. Isso se dá pelo amido ter uma complexidade de ser quebrado e absorvido. Então o corpo fica ali tentando transformar, tentando quebrar várias vezes até que ele possa ser absorvido. Tá? Então amido faz parte da dieta muito rica em carboidratos e bem complexa. Então, o amido é encontrado em algumas farinhas, cuscuz de milho, no próprio milho, a batata. Então, são nutrientes são alimentos em que esse tipo de nutrientes demoram mais tempo para ser transformados e por isso tem um alto valor energético para o corpo. Já os carboidratos mais simples, que são sacarose, que é o tipo de açúcar, é mais fácil de transformar e facilmente de ser digerido. Então, quando um carboidrato desses simples cai no nosso organismo, rapidamente ele é absorvido e transformado em energia. Enquanto que um tipo de amido, ele demora muito tempo para ser degradado, transformado. E o carboidrato mais simples, como a sacarose, rapidamente ele é absorvido. Tá? Então, ele vai ser uma fonte energética mais rápida do que o amido, devido à sua facilidade de transformação. Cuidados com carboidratos. A gente acabou de falar que carboidratos eles são fontes energéticas, mas eles não devem ser ingeridos em grande quantidade. Tá? Então, sempre carboidratos sem grande quantidade. Por quê? Os carboidratos que não serão transformados em energias, eles serão armazenados no seu corpo para uma possível transformação mais na frente. Então, se você ingere muito carboidrato e você não gasta esses carboidratos, eles acabam sendo transformados e guardados. Tá? Então, fica armazenado no corpo e vai transformar nas famosas gordurinhas. Tá? Então, a gordura é nada mais nada menos do que o excesso de carboidratos que não foram usados. Então, é uma balança bem básica. Se você consumir, você tem que gastar. Se você tem um consumo de carboidratos muito grande, elevado, em excesso, e você não usa essa energia que está no seu corpo, ela transforma-se em gordura e fica armazenada. Então, as gorduras são excesso de carboidratos. São carboidratos que foram armazenados, são açúcar armazenado. Tá? Então, ele vai armazenar esse açúcar para um possível uso lá na frente. Então, ele não sabe quando é que ele vai usar. Então, por instinto, por adaptação do nosso corpo, ele guarda esse açúcar para que ele possa usar mais na frente. Então, se você tem um excesso de carboidratos no corpo, de gordura, praticar uma atividade física faz com que você gaste essa energia, tá? Faz com que você use o açúcar que tem no corpo para transformar em energia. Então, se você tem excesso, é porque você faz pouco esforço. Como eu falei, bem simples, como respirar, caminhar, piscar, precisa de energia, mas de quantidade bem pequena, comparado ao que você precisa de consumir. Então, se você consome uma quantidade de carboidratos muito grande, você precisa ter um uso maior de energia e não basicamente ficar só caminhando, respirando, assistindo televisão. Então, esses gastos de energia são muito baixos. Se você tem uma quantidade de carboidrato muito grande, de açúcar armazenado, você precisa utilizar ela de maneira mais prática. Precisa usar ela de maneira mais intensa para que o corpo gaste a energia que está guardada dentro do organismo. Então, engordar significa falta de nutrientes. Ah, professor, mas a pessoa gorda não significa que ela come bem? Não. Engordar significa que você está utilizando muito carboidratos e quase nada dos outros nutrientes. Tá? Então, isso prejudica muito sua saúde. Então, o carboidrato ele vai ser usado somente para uma ocasião, deixando de lado os outros nutrientes. Então, você está rico em carboidratos, mas falta nutrientes porque você não está adquirindo os demais nutrientes, os outros nutrientes. Então, engordar muitas vezes não significa que você está cheio de nutrientes, e sim, você pode estar cheio de carboidratos
e falta de outros nutrientes. Então, engordar significa açúcar em excesso que foi armazenado no corpo. Para eu gastar esse açúcar, eu preciso estar utilizando ele como forma de energia. Eu só vou fazer isso, eu vou conseguir produzir energia se eu fizer uma atividade física, se eu tiver alguma atividade física voltada para um gasto calórico, tá? Senão, se vocês continuarem consumindo e tiver pouco gasto de energia, ele vai continuar sendo armazenado no corpo até ficar em grande quantidade. Fontes de carboidratos: pão, lasanha, farinha, refrigerantes, batata, macarrão são os principais exemplos de fontes de carboidratos do dia a dia. Tá? Então, são alimentos que a gente consome com bastante facilidade: pão, refrigerante, farinha, batata, macarrão. Então, são ricos em carboidratos. Então, a gente tem essa prática, esse costume de estar consumindo carboidratos, mas precisa ter também o costume de estar gastando carboidratos, senão esses carboidratos vão se tornar açúcar em excesso e futuramente gordura, o que pode causar vários problemas de saúde. Muito obrigado e até a próxima.